Olá a todos, bem-vindos a este primeiro número do podcast já, integrado no âmbito do projeto Jurisdição Administrativa e Fiscal em Revista. O meu nome é Irene Isabel Neves e comigo para coordenar este primeiro número está Isabel Silva. Somos ambas juízas desembargadoras da Jurisdição Administrativa e Fiscal e para este pontapé inaugural temos hoje connosco duas figuras incontornáveis da Jurisdição Administrativa e Fiscal. Eliana Almeida Pinto, juíza desembargadora do Tribunal Central Administrativo do Sul, atualmente a exercer funções de secretária do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e diretora da Jurisdição Administrativa e Fiscal em Revista, que nos irá aqui traçar a linha orientadora da chave, da sua origem e aqui levantar aqui um bocadinho o véu sobre o que é que podemos esperar deste projeto. Do outro lado, temos o Pedro Machado Marques, meu amigo, juiz conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo, na secção do Contencioso Administrativo, vogal do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e membro dos recentemente criados por deliberação daquele órgão, a 11 de dezembro último, dos grupos de trabalho Inteligência Artificial e Carta Ética para a Utilização da Norma. E é precisamente com base nestes grupos e da temática da inteligência artificial que destas atividades judicial que fluirá um pouco esta nossa conversa informal e em torno desta grande questão que se coloca. Como aplicar este instrumento tão poderoso à difícil tarefa, à tão nova tarefa que é julgar. Obrigada já pela vossa disponibilidade, Eliana e Pedro, e vou começar pela Eliana. Ora bem, muito boa tarde. E agradeço o convite e a iniciativa de iniciarmos esta série de podcasts da revista Jurisdição Administrativa e Fiscal em Revista. E para responder já diretamente à primeira questão, eu diria que este projeto surgiu da vontade de um conjunto de juízes da jurisdição administrativa e fiscal, em especial os juízes desembargadores, de refletir sobre os grandes temas da jurisdição ao longo de cada ano, a forma como foram decididos os litígios que os cidadãos foram colocando, e a refletir também, no fundo a ideia da revista é criar aqui um polo também de reflexão, prática, porque os juízes são aplicadores do direito, aplicadores práticos do direito. Obviamente que também temos aqui alguns professores e, portanto, a academia também foi chamada, mas não posso negar a ideia da criação da revista é uma ideia de criar uma revista para práticos do direito. E, portanto, ela teve essa gênese e é este o seu sentido mais profundo. Sem prejuízo, como referi, volta e meia, temos aqui também a colaboração de alguns professores, alguns académicos, que obviamente analisam o direito de uma perspectiva mais teórica. Obviamente, para não fugir a esta ideia base de olhar para o direito na sua perspectiva prática, na perspectiva de resolver um problema dos cidadãos, não podíamos deixar de aderir àquilo que são hoje em dia formas e fóruns de discussão também mais diretos, mais práticos, mais terra a terra, como são os podcasts. E, portanto, este primeiro tema que vocês escolheram foi um primeiro tema muito pertinente, muito atual, e que levanta já à cabeça inúmeros problemas práticos e doutrinários também. E que tem a ver, de facto, com a inteligência artificial. Portanto, era isto basicamente, e foi isto basicamente que esteve na gênese, primeiro da criação da revista, uma coisa mais clássica, e depois usando aqui as novas tecnologias. Mas esta revista tem várias particularidades. Desde logo uma é juntar-nos aqui das grandes domínios do direito. O direito administrativo de um lado, o direito fiscal do outro. E nós, se olharmos para as revistas que temos, as várias publicações que existem, ligadas quase todas, efetivamente, à academia, a maior parte delas, ou a associações, nunca assim como o espírito que esta, à partida, nos traz, mas são separadas, porque separamos justiça administrativa, separamos justiça tributária. É a primeira vez que nós vemos esta junção é verdade. E esta comunhão de esforços no sentido de uma revista única. É verdade. Por isso
isso mesmo é que ela se chama jurisdição administrativa e fiscal em revista, ou seja, a ideia é os juízes, os práticos do direito, olharem para o ano que passou e trazerem, no fundo, as grandes discussões que ocorreram nos respectivos tribunais, quer em matéria de contencioso administrativo, quer em matéria de contencioso tributário. E por isso é que eu diria a revista, o nome da revista é pertinente, porque precisamente tem por objetivo, no fundo, resumir aquilo que foram as grandes discussões, os grandes debates e as grandes decisões ao longo do ano em qualquer uma das áreas. Claro, em qualquer uma das áreas. E há também uma preocupação, a partir do momento em que estamos na coordenação magistrados, de apelar à academia e apelar aos doutrinários a responder a algumas questões que se nos colocam. Que isso é uma dinâmica muito interessante. Porquê? Porque nós somos práticos do direito, ponto. Quem está na academia gosta de conceber, de projetar o direito, de pensar para o futuro. São muito importantes os seus contributos também, na perspectiva de fazer o direito. Mas é indiscutível que somos nós que aplicamos o direito na vida do dia a dia. E às vezes é interessante chamar os doutrinadores, chamar os académicos a refletir o dia a dia e a trazê-los para o nosso mundo, fazendo com que eles percebam que as nossas dimensões são diferentes, mas são complementares. E, portanto, este é o casamento que eu considero perfeito, tendo certo que a gestão, a direção da revista é, pela primeira vez, julgo eu, feita exclusivamente por magistrado. Sim, temos a revista julgar, que realmente é assim, mas é da Associação Sindical, por isso é que esta foge completamente a essa dinâmica. Liliana, eu sei que a Liliana é uma apaixonada por livros, nós estamos aqui rodeados de livros. Esta revista, quem a ouve falar, revista, e vai pensar, pronto, mais uma edição em papel para juntarmos às nossas bibliotecas. Mas eu sei que não vai ser bem assim, até o próprio nome em revista, penso que terá sido pensado, esta expressão terá sido com uma dinâmica de reponderar, de refletir, de revisitar. Nós temos aqui o seu conselheiro, o Pedro, que sabe perfeitamente o que é o curso da revista, e nós, esta revista, e nós somos jurídicos e pensamos logo aqui nesta dupla funcionalidade. Quer falar um pouco desse aspecto do digital? Sim, também sei que é apaixonada pelo digital. Sim. Eu acho que os juízes têm, em primeiro lugar, têm que saber comunicar muito melhor do que é atual e têm que acompanhar os tempos, porque se não o fizerem, não vão conseguir transmitir o seu conhecimento e a sua visão do mundo aos mais cidadãos. E, portanto, a ideia de ter uma revista em papel num modelo clássico mantém-se, porque, como bem disse, eu sou uma apaixonada por livros e gosto de livro em papel e não consigo, vou já dizer, não consigo ler um livro no iPad, ainda não consigo. Para mim, o livro é insubstituível. Porém, não podemos deixar de esquecer que há uma nova dimensão para explorar e nós, juízes, se queremos continuar a contribuir para o direito, temos de o fazer também usando novas linguagens. E, portanto, esta revista vai ter uma edição online, vai ter, aliás, números exclusivamente online, que vão estar no site da revista, que será lançada no mesmo dia do lançamento da revista em papel. Portanto, quem gosta do modelo tradicional do papel terá a revista em papel. Quem gosta do modelo digital e está mais habituado a ele, terá a revista em suporte digital e vai ter alguns artigos exclusivamente no digital. E, portanto, associado a isso, temos as discussões de grandes temas, nestes podcasts que vamos fazendo com alguma regularidade, porque é a forma também mais direta de levarmos, no fundo, a nossa mensagem, o nosso contributo como práticos do direito à comunidade em geral. E é saber comunicar com uma linguagem simples ao cidadão em geral. E acho que isto é um contributo inestimável para fazer o direito no dia a dia e para o discutir. Claro que sim. Por isso, para além dos artigos científicos, sei também que vamos ter jurisprudência dos tribunais nacionais, dos tribunais centrais, do Supremo, do Tribunal Constitucional, mas também teremos o TJUE. E tudo isto vai ter aqui um tom de busca diferente, quer dar-nos já aqui uma ideia do que é que podemos contar. Sim. A revista, como disse há pouco, tendo sido ideia e concepção dos juízes, que somos, volto a dizer, práticos do direito, também procurou mostrar que nós não estamos sozinhos no mundo. E, portanto, o direito que se faz hoje em qualquer país da União Europeia não pode ficar só no retângulo do respectivo país.
E pensar o contrário é um erro. E por isso nós conseguimos fazer aqui uma parceria interessante com uma colega nossa da jurisdição administrativa e fiscal, a desembargadora Esperança Mialha, que trabalha como juíza do Tribunal de Justiça da União Europeia já há muitos anos e que aceitou colaborar connosco, selecionando com periodicidade regular um conjunto de acórdãos que impactam diretamente nas matérias que nós tratamos na jurisdição administrativa e fiscal, ou seja, impactam diretamente no contencioso administrativo e no contencioso tributário. Aliás, na revista de lançamento, eu não vou abrir assim muito o véu, mas no lançamento ela fez já aqui uma seleção muito interessante, uma discussão muito interessante ao nível europeu, que vai impactar muitíssimo aqui no direito nacional, e portanto ela vai ter esta colaboração muito próxima, com resumos de jurisprudência e explicações de jurisprudência que impactam, como disse, na nossa jurisdição. Isso vai estar na revista online, vai estar na secção da jurisprudência europeia, do Tribunal de Justiça da União Europeia, e, portanto, esta vantagem de termos um conjunto de acórdãos subordinados a temas específicos, com uma explicação da doutora Esperança Mialha, vai ser muitíssimo positivo e vai ter um impacto, penso eu, muito grande na utilidade que esse site vai ter para os práticos de direito. Muito obrigada, Liliana, por esta abordagem sobre isto. Eu acho que quem nos está a ouvir pode desde já começar a preparar aqui artigos para colaborar com a revista, aderir a esta discussão e reflexão. Em revista queremos todos e ficamos depois a aguardar as funcionalidades que o site irá permitir. Vamos agora passar à segunda, aqui, ao Pedro, que está aqui para falar connosco, como já fiz menção sobre a inteligência artificial, um tema tão atual e tão transversal a todos os ramos da sociedade, mas que levanta aqui sérias questões de ramos especiais, a saúde e a justiça. Estamos aqui na área da justiça e tentar perceber um pouco do que é que o grupo de trabalho, que é membro e que é responsável, já nos pode aqui avançar neste... Isabel, passo a palavra. Muito obrigada. Portanto, eu começava então a pegar ali nas palavras da Liliana, recordando que realmente o juiz, nos dias de hoje, além de ser um aplicador de direito, ele tem que estar a correr e utilizar as melhores ferramentas também para melhor satisfação do papel. E nesse contexto, a minha primeira pergunta, e a respeito aqui da inteligência artificial, a primeira grande pergunta que eu colocava aqui ao Pedro era o seguinte: ora bem, no contexto da inteligência artificial, a questão central, digo eu, que não percebo grande coisa disto, mas uma das grandes preocupações centrais nestas questões é a proibição de titular os dados ficar sujeito a decisões automatizadas. É claro que o FGPD, o 22, a Diretiva 2016-680, o artigo 11 e a própria Lei 59 de 2019, que transpôs a Diretiva, também sancionam estas decisões automatizadas. Portanto, tem que haver aqui uma, digamos assim, como é que eu ia chamar? É um princípio da minimização na utilização. Não sei se eu interpreto bem ou não. Portanto, o juiz deve utilizar estas ferramentas com alguma cautela e utilizando isto como um suporte, uma ferramenta em si. Não sei se vejo bem ou não, mas é a minha análise. E, portanto, nesta perspectiva, o juiz has de ser dado este instrumento, que é muito bem-vindo, acho que todos concordamos, se não deve haver, primeiramente, alguma sensibilização, alguma informação, qualquer coisa, não sei. O que é que me diz? O que é que eu posso dizer sobre isso? E Yuris? Muito bem. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar convosco e é um gosto conversar com a Irene, com a Isabel e com a Eliana
sobre estes temas, e em particular este tema da inteligência artificial. O grupo de trabalho que foi constituído para este efeito pelo Conselho, estou a coordenar a redação da Carta Ética, como veem, trago aqui já alguns papéis que evidenciam que o trabalho já está adiantado, tem como preocupação essas preocupações que a Isabel referiu. O que é que eu posso adiantar? É incontornável que a inteligência artificial altera a informação que recebemos, as escolhas que fazemos e o modo como a vida em sociedade se organiza e funciona, aqui se incluindo, claro está, o sistema judiciário. Esta Carta Ética, o que procura fazer, e faço aqui um parênteses, a Carta Ética de utilização da inteligência artificial, que sei que é aguardada com alguma expectativa, não é um manual do utilizador. Isso é já um disclaimer que tem que ser feito. Ninguém pode estar à espera de que vem aí uma carta ética, eu já sei como é que vou usar a inteligência artificial. Não é isso que se pretende. Como também não é um manual de instalação de inteligência artificial. Deixamos para a Google e para a migração. Que são os dois players mais importantes que operam em Portugal. Esta carta ética, o que leva em consideração, eu diria, numa expressão de síntese, o que procura é uma utilização responsável dos sistemas de inteligência artificial. O que é que, eu não posso adiantar muito sobre o conteúdo da Carta Ética, mas gostava de dizer algumas coisas até para perceber o contexto. O contexto em que ela é criada e o modo como ela vai surgir. Desde logo, o documento foi aberto à participação de diversas individualidades. Ainda não está fechado esse processo. Nós ouvimos técnicos nesta área, ouvimos juízes que utilizam nos tribunais plataformas ou sistemas de inteligência artificial como coadjuvantes no seu trabalho. Eu estou a dizer no seu trabalho e não como coadjuvantes na produção de decisões judiciais, e aqui a distinção é importante. Ouvimos formadores nesta área e ainda para a semana que vem vamos ouvir personalidades de renome nacional e internacional sobre esta matéria de inteligência artificial e vamos ouvir também, falar aqui, por exemplo, da Comissão Europeia e de professores catedráticos portugueses nesta área de conhecimento, e vamos ouvir também a Associação Europeia de Juízes Portugueses, que tem um grupo de trabalho precisamente sobre ética para a utilização da inteligência artificial pela jurisdição administrativa, aqui dos juízes, portanto, administrativos europeus. Esta Carta Ética vai mostrar, não sei se o termo é mais correto, mas vai mostrar aqui, ou vai evidenciar alguns princípios fundamentais que eu rapidamente digo quais são, porque aqui não é nenhuma novidade. Princípio de respeito pelos direitos fundamentais, ou seja, a concepção, implementação de serviços de inteligência artificial têm que estar alinhados com os direitos fundamentais. Princípio da não discriminação. Prevenção de desenvolvimento ou intensificação de discriminação entre indivíduos, grupos ou conjuntos de empresas, porque nós estamos a trabalhar em sistemas de autoaprendizagem, machine learning, em que depois o algoritmo funciona por padrões. E se eu tiver 5, 6, 10, 20 dados num determinado sentido, se eu perguntar à máquina, dou-lhe um prompt para perguntar qual é que é o sentido
do 21º, a máquina o que tem para trabalhar são os dados dos 20 anteriores. Não é? E, portanto, se calhar, temos que ter aí algum cuidado. Temos que ter aqui uma maneira de falar. Temos que ter muito cuidado. Princípio da qualidade e da segurança, tratamento das decisões e dos dados judiciais, já foi dito aqui, e muito bem que é necessário trabalhar naquilo que se designa num ambiente tecnologicamente robusto e seguro, desde logo porque nós estamos a fornecer, estamos a introduzir dados sensíveis que são classificados pelo regulamento de dados como questões de elevado risco. Portanto, não podemos, ou não devemos estar a alimentar sistemas de inteligência artificial que depois esses dados são acolhidos, são tratados, desde logo, por exemplo, fora do espaço da União Europeia, o que não é permitido pela regulamentação da União. Isto vai muito para além, portanto, da própria proteção de dados, tal como ela se apresenta no RGPD. Então, acordam do SUEF, quando a Comissão foi agora convidada precisamente pela utilização Exatamente, claro. desses dados Claro. na América. Claro. Porque não sou técnico informático, não sou engenheiro informático, mas nós, quando fazemos uma pesquisa, muitas vezes nós somos surpreendidos, por exemplo, logo quando fazemos uma pesquisa no nosso computador e aparecem resultados, até os primeiros resultados que aparecem, BR e não PT. E porquê? Porque muitas vezes os repetidores que existem ao longo da cadeia de processamento dos dados, não é para eu estar em Portugal que o servidor usado com mais frequência ou com mais rapidez é português. Eu nem sei se existem servidores portugueses para isto, não faço ideia. E, portanto, se calhar é o outro no outro lado do mundo que está a assegurar a informação. Não é? E, portanto, isso é de facto um problema. Princípio da transparência, da imparcialidade e da equidade, ou seja, os dados tratados têm que estar acessíveis, têm que ser compreensíveis e têm que ser verificáveis. E depois, aqui um princípio que eu acho que de todos, a par do princípio do respeito pelos direitos fundamentais, porque há aqui questões éticas até filosóficas que se prendem com estas matérias, mas que a Carta naturalmente não vai tratar com pormenor, mas que é o princípio do controle ou sob controle do usuário, ou seja, a validação da informação que é dada. Aqui a inteligência artificial generativa / descritiva, em que o usuário terá que ter uma intervenção ao nível do controle, não só da informação que procura, através das questões que coloca ao sistema, os prompts, mas também na validação das respostas que obtém. Porque nós todos sabemos que as respostas que são obtidas, muitas vezes, são erradas, ou aquilo que regularmente se diz de alucinações da máquina ou do sistema. Não é? E, portanto, não é por eu perguntar a qualquer sistema de inteligência artificial algo, ou uma referência bibliográfica, por exemplo, uma pesquisa, em que a máquina ou o sistema me diz é o acórdão X do Tribunal Z, que eu acriticamente vou acolher essa informação. Há que fazer esse controle. Esse controle é tanto mais importante como também é importante saber perguntar. E é nessa perspectiva também que a Isabel disse muito bem que vai existir aqui uma fase de sensibilização e mais do que isso, uma fase em que será necessária, temos que ver isso, pois, com o Conselho, mas tem que haver formação. Porque eu já tenho dito isto e repetido. Quem está hoje nas faculdades de Direito trabalha com inteligência artificial. Quem vai entrar no SES já trabalhou com inteligência artificial. Quem está no SES trabalha com inteligência artificial. Quem entra nos tribunais já trabalhou e vai trabalhar com inteligência artificial. O meu filho está a fazer mestrado da União Europeia, tem cadeiras de inteligência artificial
E os trabalhos que ele faz é com a ajuda desta ferramenta também. Aliás, eu até falei um bocadinho com ele sobre isto, porque estava a ver aquilo que se falava na academia. Portanto, Não, mas isso é incontornável. O risco, muitos existem, eles vão estar identificados. Aqui a carta de ética para a utilização da inteligência artificial na jurisdição vai ser dividida, não está previsto, se vê, é que seja, tem uma parte preambular, introdutória, que será muito útil para quem não está, quem está a milhas, se é que alguém está, se é para não está. Há sempre alguém que está. Uma fase, uma outra parte de glossário de definições que são mais usadas nesta área. interessante. Termos técnicos e o que é que eles significam. Uma parte de princípios fundamentais de utilização e uma identificação de instrumentos nacionais, mas são mais internacionais, portanto, quer do direito da União, quer fora da União, que tratam, que regulam, portanto, estas questões da inteligência artificial, e uma parte de riscos, de demonstração, de enunciação, de indicação de alguns dos principais riscos associados à utilização da inteligência artificial. E um deles é o problema das decisões automatizadas. O problema das decisões automatizadas. Quem estudou estas questões e quem se dedica a estas questões coloca sempre aqui um ponto muito importante, que é a interligação da utilização de sistemas de inteligência artificial com o próprio princípio do direito e do Estado de Direito. E colocando, portanto, a dignidade da pessoa humana em primeiro lugar. Porquê? Porque as pessoas têm direito, nos termos da Constituição, a um processo equitativo. E o juiz aplica a lei. E a lei é produzida pelo Governo e pela Assembleia da República, que são órgãos de soberania, e, portanto, têm um mandato que lhes é conferido, nos casos concretos, pelo voto popular, e no caso dos tribunais e dos juízes, pelo mandato que lhe é conferido diretamente pela Constituição. Porque julgamos, aplicamos a lei em nome do povo. Ora bem, quando nós estamos a olhar para a inteligência artificial, e se falarmos em decisões automatizadas, o que nós estamos a falar não é bem disto. O que nós estamos a falar são de decisões produzidas por algoritmos com base em padrões retirados dos Big Data que estão aí associados. Mediante os dados que existem, a máquina vai nos dar uma resposta. Ora bem, e o que é que isto tem de legitimidade democrática? Não estou a ver. O que é que isto tem a ver de lei? E há países, desculpa interromper, Pedro, que, na minha opinião, de forma um bocadinho ainda a crítica e o precoce, que já adotaram essa metodologia generativa de inteligência artificial para decidir efetivamente os processos. Estou a lembrar do programa Victor, do STF, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que selecionou 27 grandes temas que alegadamente têm padronizações de decisões, alegadamente outra vez por não ter havido alterações legislativas, e que neste momento estão a decidir 40 mil processos sem intervenção de um juiz que, por regra, nos recursos extraordinários, mandam descer, em regra, porque essa é a jurisprudência do STF, mandam descer esses processos às instâncias inferiores sem passarem por um juiz. Isto já existe. O Brasil é um exemplo, quanto a mim, se calhar precoce, mas... Isso seria tudo fácil de implementar. Se fossem essas cautelas, nós não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Nós podíamos ter certos tipos de processos que podiam ser decididos exclusivamente por via de inteligência artificial. Bom, mas voltamos novamente. Que lei é que está a aplicar o sistema de inteligência artificial? Não está a aplicar nenhuma lei. O que está a aplicar são algoritmos e padrões matemáticos. Portanto, a lei não está aí. Processo equitativo. Como é que eu tenho um processo equitativo
se é a máquina que está a avaliar com base nesses dados e nesses algoritmos e nesses padrões a prova. Como é que é feita a valoração da prova? Claro está. Nós, não é da nossa jurisdição, mas podemos transpor isto, por exemplo, para a área do direito penal, onde É muito mais sensível. há mais sensibilidade no tratamento destas. Legal. Mas, enfim, já estou a falar há muito tempo e estas são as questões assim mais culturais que me ocorrem neste momento. Mas eu acho que com a divulgação depois da carta ética já se percebeu o que é que não é, Exato. Aí é que Já vão se viu, surgir as não é? questões. e já se percebeu que o que se procura com ela é dotar os juízes, ou dar uma capacitação, ainda que mínima, para uma utilização responsável dos instrumentos que hoje em dia estão ao seu dispor. E, de facto, a inteligência artificial permite ganhos de eficiência, de produtividade, de gestão do trabalho fenomenais. Eu posso ter, com sistemas atualmente existentes, com licenças pagas E certificado. certificados, eu posso ter assistentes virtuais. Cada juiz pode ter o seu assistente virtual. Eu posso estar a estudar o processo e vou colocando as peças que eu entendo relevantes, vou descarregando, portanto, no assistente, e no final posso pedir ao assistente para fazer uma indexação automática, uma sumarização de conteúdos, e, em boa verdade, posso pedir a decisão. Em boa verdade, posso pedir. Eu estou a dizer posso pedir, não estou a dizer que devo pedir. Estou a dizer que é possível. Meio abstrato, o sistema está preparado para dar fundamentação e para dar uma decisão ao sistema de inteligência artificial. O que é que eu quero? Eu depois vou perder muito tempo para verificar o que me é dado. Mas se eu souber perguntar o que quero, há um refinamento que depois me levará a ter maior confiança na resposta. Se eu trabalhar em sistemas próprios, em que sou eu que estou a alimentar a máquina, o que me vai dar é aquilo que eu já lá tenho. Portanto, é mais Ok. seguro. Portanto, é mais seguro. Uma informação interna. Claro está que tudo isto depois também tem um revés. É que se eu trabalho sempre assim em circuito fechado, o que é que vai acontecer? Cristalização das Do direito, jurisprudências. do direito. E E a inteligência artificial tão inovadora, afinal, acaba com a inovação. acaba por levar as pessoas a deixar de pensar, de criticar e de refletir. Mas eu sobre No isto, limite, não é? No limite. só não é? dizer duas coisas muito telegráficas. Eu acho que estamos numa altura de grande aprendizagem sobre o que é e os benefícios e as vantagens e também os riscos que a inteligência artificial traz para os próximos 5, 6, próxima década. Mas eu preferiria aqui, usando uma terminologia própria, dizer assim, digamos que neste momento nós temos a possibilidade de aceder a uma inteligência artificial decisora e uma na área da justiça, e uma inteligência artificial relatora ou de coleta de dados, no fundo. Ok, ok. É certo que a inteligência artificial relatora já traz ganhos de eficiência porque nos permite evitar que seja o juiz fazer o trabalho material do relatório, do resumo do processo e depois da elencagem dos factos que considera provados ou não, e daí que eu chamar a isto uma inteligência artificial de relator. Ela vai nos ajudar a fazer a parte material e ainda não é o direito, é a parte material, mas que queima 40% do nosso tempo. Sem dúvida. Se ficarmos por aqui e depois deixarmos o direito exclusivamente para nós, utilizando um assistente virtual que nos vai apenas informando as questões dos tais promptos que nós vamos questionando, ou seja, olha, sobre esta matéria há algum acórdão do TJUE ou há algum acórdão do Tribunal Constitucional, e ele limita-se a informar. As conclusões que eu vou retirar daí são minhas, e isso não limita o direito para o futuro, porque eu posso sempre inovar, eu posso sempre dizer, ok, há este acórdão, é certo, mas eu vejo isto noutra perspectiva, e portanto,
essa possibilidade está sempre em aberto e não A cristaliza. identificação das questões a decidir, por exemplo, pode ser feita através da indexação e inteligência Claro, artificial, claro, com redução das possibilidades de claro, nulidades claro, processuais Claro. e de nulidades decisórias. claro. Supervisão Só por exemplo. quando temos um assessor. No fundo, essa inteligência artificial relatora acaba por substituir o assistente humano do juiz, que já faz isto. Pois. Não é? E se calhar faz, e se calhar, eu agora não quero ofender ninguém, mas se calhar faz melhor. Porque É uma máquina. tem Pois, capacidade de capacidade. trabalhar. Claro. E também, Informação, e também temos que pensar em que temos que introduzir articulados, bons articulados, não é? Quando as ações, o que se descarrega. Mas eu já agora, e mesmo para terminar, eu gostava só de sinalizar que nós em Portugal estamos a começar a discutir isto, e muito bem, e eu não quero dar o exemplo dos Estados Unidos, quanto a mim, os exemplos de inteligência artificial não têm, na minha opinião, não têm escrito especialmente bem, precisamente porque eles saltaram imediatamente para a tal inteligência artificial decisora, e aí temos tido alguns problemas, são sentido o problema com o programa Compass, e que no fundo é usada para avaliar o risco de reincidência do réu, sendo certo que há a introdução no algoritmo de algum viés que se traduz na ideia de que a maior parte dos reincidentes são de raça negra. E, portanto, isso tem trazido decisões complicadas. Precisamente deram um salto demasiado cedo quanto a mim. Mas aqui na Europa, por exemplo, a França, usa um programa de assistência virtual, de inteligência artificial, que chamaram Case Law Analytics, que usa a inteligência artificial para estimar a probabilidade de vitória dos litígios, no sentido de saber se vale a pena ao Estado recorrer daquilo ou não. Portanto, eu ponho com o problema e diz, não, tens uma probabilidade de vitória disto de 20%. E então há uma racionalização de recursos, então não recorro, não vale a pena recorrer. Por exemplo, também há utilização da inteligência artificial no próprio TJUE, usando o Case Management System. Aqui o TJUE usa este sistema para classificar documentos, organizar processos, categorizar a petição inicial e os demais articulados e fornecer jurisprudência. Portanto, é uma espécie de inteligência artificial relatora. Já é usada. E também usa o programa Jurimetria. O TJUE usa este programa em que explora a análise preditiva para identificar padrões nas decisões mais simples. E, portanto, estamos num mundo em mudança, em que a inteligência artificial está aí, é como dizia o Pedro no outro dia, não podemos negar a evidência, o sol está aí, o sol existe, não podemos continuar a dizer que não existe, e tentar evitar vê-lo. Não, ele está aí, é para o encararmos com toda a confiança, mas com muita cautela. E o Conselho Superior está a fazer isso com muita cautela. Muito obrigada. Nos alongamos um bocado nesta conversa, mas estou certa que não temos tempo. 6 meses. Vamos deixar a gestação da carta dar o seu rumo e ter uma existência física para depois voltarmos aqui a uma conversa mais concreta. A existência física da carta não serão precisos 8 meses. Esperemos que não, mas pronto. Quando ela começarem a ser aplicada e as grandes questões começarem a surgir ligadas à utilização efetiva da inteligência artificial, se calhar voltamos a conversar ou a ter uma conversa sobre este assunto, porque o mundo digital não tem ebulição e não tem fim, e temos que nos proteger, pelo menos no sentido de nos informarmos quanto ao mesmo.